Rádio Canop FM, em parceria com as rádios Itabi FM e Aparecida SE. Ouça nossa programação. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados e queridos irmãos, nós lemos um texto bíblico e queremos nesta oportunidade, neste texto bíblico em Mateus capítulo de número 16, Mateus 16 a 18, pregar uma palavra subalterno ao tema Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A declaração que Jesus faz neste texto bíblico tem suscitado várias interpretações teológicas ao longo da história cristã. Entretanto, o exame acurado do contexto sagrado corrige qualquer tipo de interpretação errônea e mostra de forma clara e objetiva que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Jesus Cristo é a pedra angular de esquina, Jesus Cristo é a rocha, é a pedra, a rocha maior, aleluia, a pedra fundamental da igreja, aleluia, do Senhor aqui na terra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Afinal de contas, sobre qual pedra a igreja está edificada? Uma parte da cristandade pensa que, pelo fato de Jesus usar um trocadilho de palavras entre Pedro, que significa fragmento de rocha, e pedra, que significa rocha maciça, a igreja esteja edificada sobre Pedro. Porém, o próprio Pedro procurou logo cedo esclarecer esta confusão, dizendo: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, versículo 11. Pedro, que significa fragmento de rocha, respondeu a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo de número 16. Em seguida, Jesus lhe disse: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Qual pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus só prometeu edificar a sua igreja após esta presente declaração. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2,4, o apóstolo Pedro continua apontando Cristo como a pedra fundamental da igreja, dizendo: Chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Vários escritores sagrados, além do próprio Jesus, se referiram a uma pedra que os construtores haviam rejeitado, a qual veio a se tornar a principal pedra angular. Salmo de número 118, 22,
Mateus 21, 42 e 1 Pedro 2, 7 e 8. Afinal de contas, que pedra misteriosa é esta? Segundo os rabinos, as pedras usadas na construção do templo de Salomão já haviam cortadas sobre medidas das montanhas. 1 Reis 6, 7. Porém, entre as pedras apareceu uma com medida diferente e por isso foi rejeitada pelos homens que construíam o templo. Todavia, ao terminarem de encaixar todas as pedras, ficou uma brecha na esquina onde acontecia a junção das duas paredes principais do edifício. Então, alguém se lembrou daquela pedra de medida anormal que os construtores haviam rejeitado e ao colocá-la sobre a brecha existente nas duas paredes, a pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e veio a se tornar a principal pedra de esquina. Aleluia! Assim aconteceu com Jesus. Ele foi rejeitado pelos construtores, os judeus. Encaixou-se perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade e veio a se tornar a principal pedra de esquina. João capítulo 1, versículo 10 a 12, Atos capítulo 4, versículo de número 11. Em Isaías 28, 16, o profeta Isaías escreveu dizendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Lá em Efésios capítulo de número 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Concluindo a nossa meditação sobre Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. A igreja está edificada sobre Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra de Israel, a rocha eterna, a rocha da nossa salvação, a pedra de tropeço para os incrédulos, a pedra espiritual para os crentes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Que você possa guardar a palavra no seu coração e que seu edifício, a sua casa, esteja edificada na rocha de Meribá, na rocha inabalável, na rocha eterna, Jesus Cristo de Nazaré. Aquele, aleluia, que disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, ao longo da história, aleluia, o inferno tem se levantado contra a igreja de uma forma ferrenha, com perseguições, com infiltrações, com distrações, aleluia, mas a igreja, ela tem permanecido inabalável. A verdadeira igreja tem permanecido de pé, porque ela não foi edificada em Paulo, porque se fosse edificada em Paulo, ela teria sido, aleluia, desfeita no dia que Paulo foi decapitado. Ela não foi edificada em Pedro, porque no dia que Pedro foi morto de cabeça para baixo, empendurado numa cruz, ela teria sido exterminada e teria sumido do mapa aqui da face da terra. Aleluia, ela não foi edificada em Maria, porque Maria morreu, mas não ressuscitou. Ela foi edificada em Jesus de Nazaré, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse: é-me dado
todo o poder nos céus e na terra. Quando ele se apresenta para o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, ele não se apresenta mais um Cristo desfigurado, um Cristo, aleluia, crucificado, o Cristo morto. Ele se apresenta agora como um Cristo vivo, os olhos como chama de fogo, os pés como um latão reluzente, aleluia, um cinto sobre os seus lombos, a sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, aleluia, que é a palavra de Deus. E ele dizia para João: João, não temas, pois João havia caído como morto. Ele disse: João, não temas, aleluia, eis que eu fui morto, mas eu ressuscitei, estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Aleluia. A nossa alegria, a nossa satisfação é que nós fomos edificados na rocha, Jesus de Nazaré, que está vivo para todo sempre. Então, meu querido, guarde esta palavra: Jesus Cristo, a pedra fundamental da igreja. Silêncio.